aqui essa live que hoje vai falar sobre crenças limitantes, um assunto muito importante que todo mundo de alguma maneira, né, já viveu. Isso está enraizado na gente, né? Então, só um minutinho aqui, pessoal, que eu já começo já, tá? Então, breve minutinho só para o pessoal começar a entrar e a gente já começa aqui, tá bom? Quem está chegando aqui, essa semana a gente está fazendo uma jornada de lives, então serão 8, hoje é a segunda, ontem a gente falou sobre consciência emocional. Foi muito legal, porque, de fato, aprender a ter controle das emoções nos dá uma conexão de vida muito mais plena, a gente começa a ter escolhas mais assertivas. Então, continua aqui comigo, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre crenças limitantes, dar alguns exemplos práticos na minha vida, que foram importantíssimos. Então, acho que já vai começar aqui, né, Capellini? Você já está tudo ok aí? Vamos aqui, 3, 2, 1, vamos entrar aqui no ar. Estamos já ao vivo aqui, então, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Muito boa noite a quem me acompanha aqui. Mais um dia, mais uma live. É um grande prazer aqui começar esse encontro que promete, né? Acho que está sendo uma grande experiência trabalhar no digital, falar sobre temas tão importantes que agregam valor. E para falar sobre o assunto de hoje, crenças limitantes, eu quero primeiro começar aqui dizendo que as crenças, elas são valores que estão enraizados dentro da gente. E muitas vezes a gente se permite viver de acordo com alguns valores porque a gente acredita que aquilo faz parte, né, da maneira da gente enxergar a vida, da maneira da gente lidar com algumas questões e até mesmo desdobramentos, né? São situações que muitas vezes nos bloqueiam. Na maioria das vezes, elas são situações falsas, né? Elas não condizem com a realidade. Em algumas, elas são parciais. Nos ajudam muito pouco, tá? E eu vou tentar trazer de uma forma, obviamente, como eu disse para vocês ontem, para quem esteve aqui comigo, prática direta e objetiva, tá? São lives curtas, lives onde eu quero aqui tentar trazer um pouco da minha experiência e um pouquinho desse olhar que me ajudou bastante, principalmente que essas lives elas começaram induzidas por conta de e-mails, de directs, de pessoas que estavam precisando ouvir um pouco mais sobre a liberdade emocional. Então, eu separei aqui alguns conteúdos importantes para poder enumerar e dizer para vocês o quanto que a gente pode, né, de fato, se tornar independente. Cabe a cada um saber como se posicionar e lidar com alguns assuntos, né? Em específico, falar sobre crenças, elas estão desde a nossa infância. Quando ainda pequenos, a gente aprende com os nossos pais, quando a gente aprende, né, através da nossa educação, na escola, a gente aprende muita coisa. E a gente perpetua isso ao longo da vida e faz com que muitas das coisas que a gente acaba, né, vibrando, acreditando e conectando sejam condizentes àquilo que a gente enxerga, né? Então, eu posso dizer para vocês que são conexões neurais, estão dentro da gente, e elas são estabelecidas porque na nossa mente, nossa cabeça, né, falando neurocientificamente, praticamente 95% do nosso cérebro, ele trabalha, né, com a parte emocional, né? Então, ali estão relacionadas um monte de funções que estabelecem as nossas memórias, sistema límbico, essa questão da memória que está enraizada. Apenas 4 a 5%, né, que a gente utiliza, né, como a parte racional que está aqui na parte frontal do nosso cérebro, são as escolhas, né, são as decisões, são os caminhos que a gente acaba tomando de forma racional. Mas eu quero falar aqui sobre o que torna, né, esse enraizamento desde pequeno, né? Então, ele pode vir de diversas formas. Pode vir através do ensino religioso, né? Talvez a gente que é de formação católica, espírita, né? Tem muita gente também que conecta-se dessa forma, ou até evangélica, independente da religião. Quando desde pequeno você começa a ter, né, um segmento e começa a se ramificar, né, tendo como padrões, né, aqueles ensinamentos que foram passados para ti, são eles que muitas vezes estabelecem, né, o que é certo, o que é errado e o que muitas vezes é kármico, né, o que muitas vezes te conecta ou desconecta de algo.
né? A gente pode se basear também pela questão da interatividade social, né? Os relacionamentos que você estabelece ao longo da vida, exemplos práticos de pessoas que você viu dando-se bem em alguma coisa ou mal em outra. Então, essas são referências que estabelecem para vocês também algumas crenças e fazem com que, muitas vezes, você as copie, né? A arte do imitar, a mímese, né? A gente acaba estabelecendo esse tipo de conexão de uma forma natural, porque a gente percebe que elas são enraizadas. Tudo na vida, a gente, em algum momento, a gente olhou, ouviu ou sentiu, né? Reparem isso. Ouviu, olhou ou sentiu. Os nossos sensores, eles nos conectam a diversos caminhos. E cabe a nós, obviamente, filtrar e saber o que faz sentido ou não. Totalmente relacionado a hábitos, totalmente relacionado a questões que a gente está habitualmente no nosso cotidiano acostumado a fazer. Então, existem coisas, eu separei aqui algumas questões importantes que eu poderia enumerar aqui, né? Então, diria para vocês que está enraizado através de ensinos religiosos, né, principalmente, educação na nossa infância, os nossos pais, escola, interação com o mundo, né, relacionamento com as pessoas, com a sociedade, círculo social. Mas eu vou um pouquinho mais além. Está também conectado com os traumas vividos. E é sobre isso específico que eu vim falar com vocês, né? Talvez muita gente se identifique com isso nesse momento. Eu venho com essa sessão de lives falar aqui principalmente com os amputados, né? Com as pessoas amputadas de braço, com as pessoas amputadas de perna, mas eu acabei tendo conhecimento das amputadas muitas vezes de alma, de esperança, de valores que muitas vezes foram, né, corrompidos e nesse momento precisam ser restabelecidos. Todos nós temos dentro de nós, né, essa reformulação. Não adianta, não existe, tá, cientificamente, a prática da mudança de hábito de 21 dias, ou 100 dias, ou o que quer que seja, tá? Você precisa se basear, principalmente, num modo de operante onde você consiga ser muito específico consigo mesmo. Então, ontem, quando eu falei sobre a questão da consciência emocional, era o primeiro passo para você ter aí, obviamente, uma identificação das suas emoções, saber lidar melhor, como correspondência daquilo que muitas vezes te faz bem ou te faz mal. Mas nesse momento, as crenças limitantes seriam mais ou menos as arestas que precisam ser aparadas, que precisam ser conectadas, moduladas, para que você consiga caminhar, né, de uma forma, vamos dizer assim, com alavancagem, né, de forma próspera, sem interrupções. O que faz que muita gente não percebe é que, vou dar um exemplo aqui prático, tem gente que às vezes você chega e convida para fazer um projeto, ou vamos viajar, ou vamos, de repente, fazer alguma coisa nova, e a pessoa fala assim, poxa, não tenho tempo, ou não tenho dinheiro, ou não tenho energia, ou não tenho... Ela já cria uma desculpa, né? E isso acaba muitas vezes sendo, né, um padrão que ela tem dentro dela, né, de interrupção, que está conectada e precisa ser identificada como algum medo, algum trauma ou algum aprendizado que ela teve no passado que estabelece esse tipo de olhar perante ela, né? Essa falta de autossuficiência para poder se conectar muitas vezes faz com que a gente deixe de viver muita coisa legal. Então eu vou dar na minha vida exemplos práticos que aconteceram comigo, principalmente quando eu passei a identificar a importância de desvencilhar essas, né, crenças limitantes para que eu pudesse enxergar minha vida de uma forma próspera, com liberdade emocional e voltar a andar, voltar a ter uma vida plena, voltar a praticar esportes, voltar a percorrer o Brasil, voltar a, no caso, né, me conectar com as palestras. Então, um exemplo prático legal foi quando comecei a dar palestras, por exemplo. No começo, eu sentia, assim, uma insegurança muito grande de falar em público, e no começo parecia que aquilo era uma angústia, uma sensação assim desconfortável. Talvez, né, e entendendo um pouco mais, né, dentro das minhas crenças limitantes, lá atrás na escola, quando eu era chamado para falar na lousa, trabalho em grupo ou alguma coisa do tipo, eu me sentia dessa mesma forma. E muitas vezes fui repreendido, muitas vezes eu era chamado a atenção, muitas vezes era aquela bronca, né, que travava e fazia com que eu me sentisse cobrado. Talvez sem perceber, mas entendendo depois, posteriormente, eu fui conectar que isso era, na verdade, um trauma que eu tinha dentro de mim, que eu precisava destravar,
né, que eu precisava fazer com que ele seja eliminado e, obviamente, substituído. Um hábito ele é substituído quando você é específico consigo mesmo, né? Então, vou dar um outro exemplo prático. Você que está um pouquinho acima do peso, que comeu um pouquinho mais aí, né, durante as festas de final de ano, que está precisando de um gás agora para voltar para a academia e que está pensando com você mesmo, poxa, caramba, eu não consigo, eu vou deixar para a semana que vem porque eu estou exausto, cansado, ou de repente cria uma outra desculpa. Bom, esse tipo de olhar, né, esse tipo de visão é um tipo de crença limitante, tá? Então, a minha dica para você é seja específico consigo mesmo, né? E quando você tem conhecimento dessa especificidade, você começa a desbloquear essas travas. Então, vamos dar um exemplo para quem quer emagrecer. Você conecta com o teu corpo, né, com a tua mente, e conecta dizendo o seguinte para si mesmo, poxa, eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer. Mas pensar dessa forma não está sendo específico, está sendo abrangente, você está sendo macro. Isso dá muito trabalho para o cérebro, porque, de certa forma, você pensar assim e tentar quebrar essa barreira dá muito trabalho. Agora, quando você é específico e pensa, poxa, eu quero chegar nos meus 70 quilos, por exemplo, eu quero chegar nos meus 60 quilos, por exemplo, você está sendo específico consigo mesmo. Então, você já tem uma mensuração, você tem um foco, um objetivo, e fica mais fácil para o seu cérebro entender aonde quer chegar. Vou dar um exemplo prático novamente que aconteceu comigo quando comecei a praticar esporte. Para quem não sabe, fui triatleta, né, durante muitos anos, competi internacionalmente, né, fui campeão mundial. Depois eu mostro em outras lives aqui um pouco mais desses feitos. Mas no começo, quando eu comecei a nadar, eu não conseguia atravessar a piscina de 25 metros de uma ponta para outra. Era uma dificuldade muito grande. E isso se devia pela falta de equilíbrio que eu tinha no meu corpo. A minha crença limitante é que eu não conseguiria mais fazer aquilo que eu antes fazia com extrema facilidade. E eu, durante muito tempo, fiquei frustrado com isso, fiquei chateado com isso, e eu ia para os treinos assim, já meio que, caramba, mais um dia aí para eu ficar chateado, né? Só que o treino, né, e obviamente a perseverança e a mudança de chave, né, dessas crenças limitantes, foi que me deu aos poucos, né, essa luz do fim do túnel. Então, quando eu comecei a perceber que estava muito mais dentro dessa consciência, né, de autoconhecimento, que eu precisava não só voltar, obviamente, a treinar e estar ali perseverando, mas acreditar que era possível, foi que eu comecei a me colocar à prova. E aí eu comecei a ir para o mar, né? Engraçado, saí da piscina e fui para o mar. No mar, senti flutuabilidade. O fator confiança ali alavancou e, naturalmente, eu comecei a me sentir mais pleno. Vi que, na verdade, era uma questão de adaptação e não de eu achar que eu não ia conseguir mais porque eu não tinha mais par das pernas. E aí, nadando, mesmo com dificuldade ali, porque era início, eu tentava muitas vezes dar o meu melhor e, mesmo assim, eu chegava em último, né? Porque era o que eu conseguia fazer naquela época. Mas com o tempo a evolução começou a vir. E engraçado, né? A gente pode coisas que a gente nem imagina. Então, você que está me escutando agora, presta atenção nessa história que eu vou te falar. Eu estava num triatlon, né? E eu era o único triatleta biamputado que competia nessas provas no Brasil. Então, eu praticamente não tinha de quem ganhar, era simplesmente chegar que eu conquistaria ali o meu título, vamos pensar assim. Só que a natação, que é a primeira modalidade do triatlon, né? Primeiro nada, depois pedala e depois, por final, corre. Era onde eu podia ali ter meu holofote, né? Onde eu podia ter ali o meu marketing, é onde eu podia estar ali sendo visto pelas pessoas, ainda porque a minha largada sempre era a primeira, né? Então as pessoas estavam naquela euforia, daquela expectativa. Já no final de prova, muita gente já tinha, né, dissipado, ido embora, e até, né, uma prova longa acabava, né, ficando um pouco longe dos holofotes. Mas eu pensei comigo, poxa, eu vou tentar dar o meu máximo. E comecei a acreditar nisso. Eu comecei a determinar dentro do meu mindset, da minha mente, né, que eu conseguiria fazer isso cada vez com mais excelência, cada vez com mais, né, propriedade, com mais consistência. Naturalmente, os resultados começaram a vir. E eu, numa prova que eu relembro com muita, assim, felicidade, na cidade de Caiobá, né, Matinhos, Paraná,
era um Sesc Caiobá, uma prova muito tradicional que acontece. Eu nadei na categoria mais forte que tinha, que era 20, 24 anos, e fui o primeiro a sair da água, na distância de 750 metros, né? Eu era o único biamputado. Saí na frente de pessoas com perna, né? E aquilo, para mim, assim, foi o maior marco, né, de que essas crenças que existiam dentro de mim, que muitas vezes me bloqueavam, elas eram muito mais situações imaginárias, que estavam, né, como se fossem travas, cadeados, que quando eu consegui abrir e sair, aí eu não parei mais. Aquilo foi o que realmente me destravou para poder encarar qualquer circunstância. E eu uso a analogia do esporte para mostrar o quanto você, eu e qualquer outra pessoa pode conseguir, né, assumir um papel de protagonismo nessa história, porque quando a gente pensa em crenças limitantes, separei até algumas palavras que determinam muito, que falam muita coisa. A gente pensa em processos conscientes e inconscientes, principalmente. A maioria desses processos são inconscientes. A gente muitas vezes nem percebe, porque o cérebro é inteligente. Então, o que ele faz? Ele tenta economizar energia e entra no automático. E quando ele entra no automático e você não coordena, você está usando as crenças. Né? É engraçado isso. Outro fator importante é o seguinte: a mudança de um hábito. A gente só muda um hábito quando a gente substitui ele. E a gente só substitui ele quando a gente é específico consigo mesmo. Quando a gente determina realmente o que a gente quer mudar. Não adianta querer mudar o mundo, que isso vai ser desgastante e você não vai conseguir. Agora, mudar um ponto dentro de você, isso é possível. E você consegue fazer isso, colocando, né, obviamente, em prática, determinando aquilo e executando. Não adianta nada ficar simplesmente com você mesmo dialogando e vibrando aquilo e não colocando em prática. Não, até porque isso vai te trazer uma frustração. Então, para voltar a andar foi assim, né? Eu, na época, quando eu comecei a usar as próteses, a primeira vez que eu fiquei em cima da barra paralela e tentei caminhar, então você que está me escutando, que é amputado, presta atenção, né? Acha que às vezes está difícil encarar a vida porque perdeu a perna, ou você que perdeu o braço, que depende, né, do movimento fino. Quem está escutando aqui que não é amputado, né, sirva também como, acho que, uma referência, porque todos esses aprendizados que eu tive foi por conta dessa vivência. Então, eu trago isso de uma forma explanada. Então, a ideia é que as pessoas, elas percebam, né, que toda essa criação e esse desenvolvimento, ele parte do princípio que a gente precisa, antes de mais nada, saber que a gente consegue sim, basta querer, basta colocar em prática. Que muitas das coisas que a gente acha que a gente não consegue é porque estão enraizadas dentro de você. Um outro ponto importante, né, que acho que a maioria das pessoas vai se identificar com essa questão, é: eu não tenho tempo para nada, né? Hoje o mundo, acho que deixa a gente muito limitado, né? E aí a pessoa fala assim: pô, vamos fazer X coisa, sei lá, vamos começar, vamos passear, vamos viajar, vamos começar uma atividade nova. Pô, por que tu não inova, começa um novo trabalho? Por que você não muda de área? Né? Por que você não busca um propósito diferente na sua vida? E aí a pessoa fala assim: ah, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, e o tempo fica, e o tempo vai passando, né? E quanto mais você não tem tempo, mais o tempo te consome. E quando você vai ver, né? Encontrei até um colega esses dias, agora fui remar, e ele me relatou um cara boa pinta, né, preparado, físico em dia, e aí ele diz assim: cara, tô beirando meus 50 e não alcancei a minha independência financeira. E eu olhei para ele e falei assim: mas o que te interrompe? O que te trava? Né? E ele falou para mim: cara, eu não sei, porque toda vez que eu vou sair com uma gatinha, ou senão eu vou, de repente, alguém me chama para viajar, eu me sinto, poxa, eu não consigo, porque eu não tenho, né, essa independência financeira. Eu falei assim: não, peraí, você está indo no caminho inverso, né? É preciso que você, primeiro de tudo, entenda por que você não consegue, né, conectar essa sua independência financeira. O que está, né? Será que você está na área certa? Será que você gosta do que você faz? Será que você se dedica a ponto de fazer isso se tornar algo viável na sua vida? Aonde que está esse enraizamento, né? Essa crença limitante que não permite que você tenha essa independência financeira? Então, são pontos que às vezes a gente nem percebe, nem se pega, mas que estão dentro da gente. Então,
Pontos importantes, as crenças autorrealizadoras, né? Que elas moldam muitas vezes o nosso mundo. E essas crenças autorrealizadoras são as automáticas. A gente nem percebe. Quando a gente se dá conta, a gente já está executando. Quando a gente está lá na frente, a gente fala assim, poxa, mas por que eu vim para cá? Por que eu estou fazendo dessa forma? Se eu não estou contente? Poxa, minha vida não está legal. Mas o que você está fazendo para torná-la melhor? Né? Essa eu acho que é uma grande sacada. Então, acho que uma pergunta que se faz é o seguinte, o que você gostaria de mudar e não consegue? Vou perguntar de novo. O que você gostaria de mudar e você não consegue? E essa acho que é a maior pergunta que a gente pode se fazer sobre a temática, né, de crenças limitantes. Porque é justamente as crenças limitantes que te interrompem de fazer alguma coisa que você gostaria de mudar e que você não consegue. E aí esse exercício, né, é muito pessoal. Né? Não tem aqui uma regra de 3, não tem uma fórmula ideal. Existe, obviamente, né, uma consciência de valores. Muitas vezes, de repente, quando você era pequeno, de repente você ouviu alguém te falar que, poxa, olha, quando você crescer, você, de repente, tem que trabalhar muito, porque, poxa, se você não trabalhar, você não vai ter como sustentar a sua família e ser feliz, e você já cresceu com aquela obrigação de ter que fazer isso acontecer. Só que, às vezes, você cresceu e encontrou o seu primeiro trabalho e você não estava realizado com aquela atividade. E aí você continuou, né, adiante e prosperou dentro dessa atividade, cresceu, e aí você se depara que você não está feliz com aquela vida que você está levando. Só que, de alguma forma, você tem que voltar lá atrás, né, e entender que o que te levou até ali, né, foi uma crença. Porque, na verdade, o que determina a nossa felicidade não é a maneira que você vai levar a sua vida e conduzir ela, e sim como está o seu estado de espírito mediante a relação com o meio. Né? Ser feliz é uma condição que cada um se permite a cada momento. E essa tal de felicidade, né, que é uma busca incessante, né, do século XXI, né, a depressão talvez seria o maior mal, né, o mal do século. Muitas pessoas acabam entrando em depressão e não sabem lidar, né, com essa dificuldade, que é uma interpretação consigo próprio, um autoentendimento, uma autoaceitação. Eu diria que as crenças limitantes têm grande culpa nisso, porque se não fossem elas, talvez estaríamos muito mais libertos, né, desses medos, desses traumas, dessas angústias, que muitas vezes são despercebidas. Como eu disse para vocês, crenças autorrealizadoras. Elas, por si só, elas fazem com que sua vida seja determinada no escopo, numa linha, numa régua, onde você, quando se vê, você já está fazendo. Então, é muito importante, antes de mais nada, faça o exercício de casa, né? Eu tenho aqui alguns exemplos práticos que eu enumerei, né? Algumas frases e respostas carregadas. Vê se você se identificou com alguma delas, né? Porque eu não consigo, porque eu não posso, porque eu não mereço, porque é assim mesmo, porque eu não sou, porque eu sou, né? Então, todas as desculpas que a gente dá a si próprio, elas fazem com que a gente, muitas vezes, não deixe, né, as coisas acontecerem e prosperarem. Quero interromper um pouquinho aqui, um minutinho só, para agradecer, dar boas-vindas a todos vocês e ler aqui alguns comentários que estão aqui chegando. Caso tenha alguma dúvida, podem mandar aqui, tá? Tanto no Instagram, no Facebook ou no YouTube, aqui estamos ao vivo nas três ferramentas, né? Amanhã, inclusive, a live vai ser sobre a importância do networking, né? Da relação entre pessoas, interatividade social. Temos aqui algumas pessoas falando, o Matheus aqui dizendo que foi maravilhoso, me lembro do seu empresário, soube depois que ele faleceu, pessoas parabenizando, tem bastante gente aqui com a gente. Manda um aviãozinho, galera, manda um aviãozinho aí para o pessoal entrar aqui, para quem vocês acham que deve receber essa mensagem aí, bombardeia aqui, ó, o coraçãozinho, né, quem está aqui no Instagram, quem está aqui no YouTube e no Facebook também, um prazer aqui estar com vocês, cumprimentar aqui a Julieta, o Rato, que está sempre aqui presente, né? Tem gente na estrada aqui falando, que está também dirigindo e vendo a live, que bacana. Bom, pessoal, acho que cada um aqui se identifica de alguma forma, né?
A gente sabe que na vida o que mais vale é compartilhar a mensagem. Aqui a gente sempre está aprendendo, né? Eu busco aqui tentar ser o mais autêntico possível. As pesquisas que eu faço, eu tento não entrar muito a fundo em nada muito específico para não ficar muito relacionada e preso ao tema. Eu tento ser mais de coração, falar aqui com vocês, de coração aberto, experiências vividas, um pouco de como que eu fiz para superar talvez uma das maiores intempéries da minha vida, que foi voltar a viver com prosperidade, com energia, enxergar, né, um motivo maior na minha vida, mesmo depois de um acidente onde eu perdi parte das 2 pernas no ano 2000. Para quem não conhece a minha história e está aqui pela primeira vez, entra depois no feed, explico lá um pouco da minha história. Tem também um filme documentário para vocês assistirem na web, chama-se O Passo de um Vencedor, né? Inclusive, agradecer aqui o Fábio Capellini, da Hope Image, que está fazendo essa transmissão, ao Mário, também, que está em Portugal, a toda a equipe aí que está trabalhando nos bastidores, e a vocês, né, que estão aqui prestigiando dia a dia. Muito importante essa conexão para que eu consiga, aos poucos, né, me aproximar desse meio digital, que eu estou me acostumando, aos poucos está ficando bacana isso, né? Estou já começando a dar algumas palestras online, e agora essas temáticas, nessa jornada, a segunda live das 8 que eu farei, né? Então foi uma ontem, vamos fazer hoje essa aqui que está acontecendo, amanhã tem outra, na quinta mais outra, e na semana que vem a mesma coisa, segunda, terça, quarta e quinta, tá? Serão 8 lives, 8 temas diferentes, falando sobre questões voltadas, né, principalmente para o comportamento humano, e que podem ajudar a você a ter uma liberdade emocional, a se relacionar melhor, né, com a sua vida, a sua correspondência. E nesse caso hoje, falando sobre crenças limitantes, afinal, o que a gente vive é muito baseado naquilo que a gente acredita. E se você acredita em coisas bacanas, né, que vão destravar a sua vida e levar você para uma prosperidade, é isso que vai deixar, né, eu muito mais feliz de poder colaborar. E isso é um exercício diário, tá? Não sinta-se, de repente, atrasado em nada, porque eu, todos os dias, eu tento também destravar muita coisa. Às vezes eu, sei lá, perco um hábito de alguma coisa, principalmente na pandemia, né? A gente perdeu muito hábito de fazer muita coisa. E, de repente, voltar a fazer essas atividades nos deixa um pouco desnivelado, um pouco insatisfatório com a nossa até precisão. A gente acaba se perdendo um pouco. Então, não pensem que vocês são, né, frustrados, de repente, por não conseguirem colocar alguma coisa em prática, porque eu também luto com isso diariamente, e é um exercício que a gente tem que fazer, mas o conhecimento de que existem crenças limitantes na nossa vida é muito importante, para que a gente consiga ver a vida de uma forma muito mais, né, próspera, e perceber que está dentro da gente as respostas de muita coisa, e que a gente usa muito pouco da nossa capacidade, né, do nosso cérebro. São 4 a 5% aqui dessa parte, né, frontal, que é o racional, que faz escolhas, que determina as nossas decisões. Então, se você estiver ocupando esses outros 95%, né, com crenças que não te limitem, poxa, a Lua vai ficar muito próxima para você chegar, né, modo de dizer. Eu quero dizer para vocês que, poxa, já chegamos aqui quase meia hora de live, passou assim, ó, voando. Agradecer muito a todos vocês, né? A ideia é não passar também de muito tempo, até para esse conteúdo que, nesse momento, está aqui com vocês, mas depois eu disponibilizo mais para frente ele online. Dizer que é um prazer poder compartilhar temáticas diversas. Esse tema especificamente me traz a menção de lembrar na minha vida o dia que eu comecei a caminhar, que eu estava contando, e que eu caminhava uma quadra, né? Eu caminhava uma quadra e machucava muito a minha perna, né? O meu coto, a parte amputada. E aí eu lembro que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava caminhar mais uma quadra, que se eu caminhasse 2 quadras, eu me sentiria muito melhor. E aí eu comecei a caminhar 2 quadras, só que com muita dor, com muito sofrimento, assim, porque aquilo me causava escoriação, desconforto, a minha parte, né, amputada ainda não estava matura, o encaixe ainda não estava ideal. Então, você que está, né, passando por uma situação parecida, não se desespere, né? Tenha em mente que na vida tudo é uma questão de você entender o caminho, né? E como que você entende o caminho?
praticando. E como que você pratica? Determinando a maneira que você quer viver, né? E não deixando o piloto automático tomar conta de você. E acho que esse é o maior recado que eu quero deixar aqui para todos vocês. Não deixa a vida te levar, não deixa os hábitos ruins consumirem você, e sempre faça essa pergunta: o que você gostaria de mudar que você não consegue? O que você gostaria de mudar que você não consegue? O quê? Faça essa pergunta todos os dias e determine a mudança. Seja específico, porque a mudança e a resposta está dentro de você. Quero agradecer imensamente a atenção e esteja amanhã aqui comigo às 21h15. Vai ser um tema muito bacana, falar sobre networking, sobre interatividade social, sobre a importância de se relacionar com o meio, sobre a importância de estabelecer conexões com as pessoas. Isso vai te dar muito mais fortalecimento na sua caminhada. Um grande abraço, espero que tenham gostado e mandem aqui depois os seus comentários. Ficarei muito feliz, sempre que possível, em ajudá-los. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos e até amanhã.